Saravá, meu povo! Gente, antes de voltar, né, desse período que eu fiquei sem postar vídeos, eu pedi que aqui, acho que é no YouTube, e pedi também lá no Instagram. Pedi que as pessoas dessem dicas de temas, né? Porque a gente vai chegando numa hora que a gente não tem tema, não tem do que falar, porque já foi falar de algum jeito. E lá no Instagram, um dos temas que uma pessoa sugeriu foi: não achei a minha entidade no Google. Aí eu paro e penso, meu Deus, o Google ele não é pai de santo, ele não é o pai Google. Como se a sua entidade tivesse que estar escrito em algum lugar, não, né? Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu acho natural, assim, quando você descobre o nome da entidade e você corre lá no Google, digita para saber qual que é a história dela. Isso é natural, todas as pessoas fazem isso, eu também já fiz. Não vou negar que eu fiz, que óbvio que eu fiz isso. Mas por que eu sempre falo que não é recomendado? Cada entidade tem uma história. Por mais que eu trabalhe com a avó Benedita de Angola e que existem várias vós beneditas de Angola, cada uma delas é um espírito diferente, que carrega uma história diferente. No contexto geral, a avó Benedita de Angola tem uma história, vamos dizer assim, que é genérica. Então, toda avó Benedita de Angola foi uma escrava de corte de cana ou cafezal, não sei o quê. A história, ela é um pouco genérica, mas a história daquele espírito que está ali incorporado em você é única. Não é igual à história do espírito que está lá no outro lado do Brasil, em outro terreiro. A que está com você é única, porque é um espírito, usando o nome da linha Vó Benedita de Angola, que é da linha dos pretos velhos. Então, vamos colocar em ordem. Existe a linha dos pretos velhos, né? Dentro da linha dos pretos velhos tem, quando eu falo pretos velhos, pretas e pretos, né? Homem e mulher. Dentro da linha dos pretos velhos existem Angola, Guiné, Cambinda, Bahia, os lugares da onde eles vieram, Congo, Pai Joaquim do Congo, por exemplo, né? Essa nomenclatura são os lugares da onde eles vieram, uma divisão, então a divisória. Tem Preto Velho, tem da onde eles vieram e aí tem os nomes, as linhas de trabalhos, os nomes deles. Vó Benedita, Vó Maria, Mãe Maria, Pai Joaquim, Pai Benedito, Pai Jacó, Pai não sei o quê. Esses nomes todos são linhas. Dentro de cada nome tem inúmeros espíritos trabalhando. Porque eles se identificaram com aquela linha, se identificaram com aquela história, como se fosse assim, a avó Benedita de Angola que trabalha comigo se identificou, esse espírito se identificou com a história dos espíritos que trabalham naquela linha, avó Benedita de Angola, naquela caixinha, entendeu? Tem gente que acha que só porque o espírito tem um nome diferente, ele não existe. A linha, né? Por exemplo, seus 7 portas. Eu não, até incorporar os seus 7 portas, até saber quem ele era, eu não fazia ideia que existia 7 portas. Na minha cabeça, né, eu tinha acabado de começar na Umbanda, eu achava que só tinha Tranca-Ruas, tinha Veludo, tinha Tiriri, tinha Tata Caveira, João Caveira. Eu só ouvia esses nomes. 7 portas, nunca ouvi falar. Aí eu fui no Google. Aí tinha a história lá, uma história aleatória. Nem me lembro como é que é essa história, na real. Então, fui lá no Google, achei uma história aleatória que não tem absolutamente nada a ver com a história dele, porque ele é um espírito dentro da linha de trabalho de 7 portas. Trabalho com 7 chaves. Também nunca achei nada de 7 chaves. 7 chaves e 7 portas. 7 chaves e 7 portas é a mesma coisa? Claro que não. Exu das 7 porteiras é igual aos seus 7 portas? Não. São nomes diferentes. Tem nome diferente, aí a entidade é diferente. O espírito é diferente. Se eu trabalho com uma linha, né, que é o seu 7 portas, é um espírito dentro do nome 7 portas, da caixinha 7 portas, e eu não encontrei nada sobre ele, eu tenho que esperar ele vir e me contar? Ele vai ter que me contar alguma coisa?
Claro que ele não é obrigado a me contar nada. Tem muita coisa que o seu Sete Portas nunca me contou. Por quê? Não tem necessidade. O trabalho dele dentro do terreiro comigo não tem necessidade de eu saber tudo. Ah, mas eu gostaria de saber se a Pombagira Sete Saias, que trabalha comigo, viveu não sei o que, porque eu li na internet e daí na hora que eu incorporo ela não me mostra isso. Mas é claro, ela é um espírito dentro da linha de Sete Saias. Nenhum espírito é igual ao outro, né? Você não é igual ao teu irmão da corrente. Quando vocês desencarnarem, serão espíritos diferentes, com histórias diferentes. É a mesma coisa pro lado de lá. Eles têm histórias diferentes. As Sete Saias que trabalha com você é diferente das Sete Saias que trabalha com outra pessoa. É diferente da história das Sete Saias que tá lá na internet. Então, se você não achou a sua entidade no Google, ótimo! Quando ela vier, quando a entidade vier de novo, você pergunta, tenta ouvir, treina o seu ouvido, treina a sua concentração para ouvir a história dela. É ótimo isso, que daí você não é influenciado por história nenhuma. Quando a entidade conta a história pela primeira vez e você não procurou, não pesquisou nem nada, você não tá sendo influenciado. Agora, se você eu trabalho com uma cigana da estrada, né? É uma cigana da linha da estrada. Aí você vai lá na internet e pesquisa sobre a cigana da estrada. Tem inúmeras histórias. Cigana Esmeralda, nossa, tem livros sobre a cigana Esmeralda, né? Aí você lê tudo aquilo, a sua mente absorve, o seu inconsciente absorve, e aí na hora da incorporação, na hora que ela precisa te contar algo que é útil, que faz parte do trabalho dela, você tá com aquela história lá da internet que você leu. E aí influencia na sua incorporação. Influencia ali na hora do trabalho. E aí, a entidade que quer trabalhar do jeito dela tá sendo atrapalhada pelo seu animismo. Isso é animismo. Você foi influenciado por algo que é externo e não deixou com que a entidade fizesse o que ela precisava fazer, trabalhasse do jeito que ela precisava trabalhar. Porque você leu que a cigana da estrada gira e chacoalha a mão pra cima assim. E na verdade a cigana da estrada que trabalha com você não faz isso. Tem muita Pombagira Maria Padilha do Cabaré que trabalha com perfume. A que trabalha comigo não tem perfume. E eu já quis dar um perfume pra ela, ela falou que não precisa, porque ela não trabalha. Então, tem muita Maria Padilha que usa perfume, daí se eu fosse na onda, se eu me influenciasse pelo que eu li, pelo que eu vejo, eu ia fazer algo que não está no escopo de trabalho da Pombagira que trabalha comigo. Porque eu tenho que ouvir o que ela quer. Eu tenho que prestar atenção na história dela. Não é procurando no Google e lendo um monte de site, vendo um monte de vídeos sobre pessoas falando sobre as entidades, que você vai entender como que funciona a sua entidade. Não dá pra fazer isso, gente. Existem histórias genéricas. Você tem que pegar a história como genérica, né? Porque o Exu Veludo foi um príncipe do não sei aonde, não sei o que. Beleza, uma história genérica da história de Veludo. Cada espírito da linha de Veludo tem a sua história específica. É isso que vocês têm que entender. Para que não atrapalhe na hora da incorporação, para que não atrapalhe na hora dele pedir os materiais de trabalho. Sabe? Você tem que respirar, não se influencie pelas histórias. É por isso que eu não falo história nenhuma aqui. É por isso que eu não conto história das entidades, porque cada entidade tem a sua, porque é cada espírito dentro da linha de trabalho, daquela linha de trabalho. Então, a avó Benedita foi uma escrava que trabalhou lá na região litorânea da Bahia, que eu não sei aonde que é, porque ela nunca me disse, que ela trabalhou no corte da cana e depois ela foi para dentro da casa do patrão para trabalhar e cuidar dos filhos, não sei o quê. Tipo, ela tem essa história, que é uma história basicamente genérica. Que o espírito passou por essa história. Garanto que tem vó Benedita aqui que tá me assistindo, não a vó Benedita, cavalo da vó Benedita que tá me assistindo, que contou outra história, que não é nessa história que eu contei. E aí? Como é que eu me explico nessa hora? É justamente isso. Cada espírito tem a sua história, porque o espírito é único, a essência dele é única. A história do espírito tem que estar com ele e com você na hora que você tem que escutar o que ele tem para falar para você. Mas Maria Padilha, todas elas têm uns trejeitos parecidos. Tem, faz parte da linha de trabalho de Maria Padilha, por exemplo, ser séria,
não ser muito brincalhona. Tanto a Maria Padilha das Almas, quanto a Maria Padilha da Encruzilhada, quanto a do Cabaré, quanto a da Lixeira, quanto a do Cemitério, todas elas têm os trejeitos parecidos porque faz parte da linha de trabalho de Maria Padilha. Você não vê uma Maria Padilha toda risonha e queridona. Você vê sempre uma entidade séria, conversando sério, não sei o quê, ser muita risadinha, né? Porque faz parte da linha de trabalho. Agora, Tiriri, por exemplo, Exu Tiriri. Você sempre vê um Exu Tiriri rindo, fazendo piada. É um espírito, uma linha de trabalho divertida, né? Eles não são muito sérios, eles são mais despojados. Ao contrário de Exu Caveira, por exemplo. Você não vê um caveira rindo. É muito difícil ver um caveira rindo. Ele sempre tá muito sério. Porque faz parte da linha de trabalho, né? A linha de trabalho, ela define alguns trejeitos e define a história porque é genérico. É genérico isso tudo. Mas cada espírito tem a sua. Como é que ele morreu, aonde ele viveu, o que aconteceu, o que ele virou Exu ou que ele virou... Enfim, qualquer outra linha de trabalho, né? Tô dando um exemplo. Não tem que procurar coisa no Google, não. Tem que esperar a entidade vir e contar pra você. Se for do propósito dela, porque às vezes o propósito dela nem é contar nada pra você, é simplesmente te usar como aparelho, né? Como cavalo ali pra passar uma mensagem, pra passar um conselho, pra fazer uma limpeza, né? Te usar como aparelho de trabalho mesmo e pronto. Não se prende nas histórias. Principalmente nas histórias que você lê fora do terreiro, que você ouve fora do terreiro. Espera a entidade te contar, espera a essência dela vir. Às vezes está escrito no ponto riscado, às vezes ela vem aqui na memória, às vezes vem em sonho. Você não sabe, deixa a entidade contar. Tanto que vai melhorar 1000 vezes o seu trabalho com ela. É isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.